Bom, boa noite. Eu queria agradecer esses 15 minutos do seu tempo, numa agenda muito carregada, como era de se esperar aqui em Juiz de Fora. Estamos aqui no 15 minutos, eu e o Alexandre, que é psicólogo, veio do Rio de Janeiro para estar aqui conversando. Eu vou de cara, então, para a primeira pergunta. Ciro, me diga o seguinte, como que você se posicionaria nesse momento que se discute alternativas, tanto a essa agenda ultraliberal, que eu imagino que seja mais tranquilo você falar, como a agenda desenvolvimentista que o lulismo desenvolveu no último período e que está sendo checada agora nesse entreveiro, inclusive com o empresariado. Qual seria a alternativa? Eu acho que primeiro a gente precisa abrir uma discussão generosa com a finalidade de pôr um ponto final na brutal confusão, na brutal perplexidade que tem desorientado o Brasil ao longo das últimas 4 décadas. Não é? Nem é fato, não é, que os golpistas presentes são ultraliberais, nem é fato que o Lula, de alguma forma, foi um desenvolvimentista, sob o ponto de vista, vamos dizer, de paradigma político, de economia política. Na verdade, nós temos sido obrigados a reagir, não é trivial isso, a emergências. Então, por exemplo, o ciclo do Fernando Henrique. Por que ele foi popular por um momento, conseguiu se reeleger? Porque a inflação no Brasil, ao contrário do que os manuais de economia falam, da Chicago, nas coisas, não era uma doença da moeda, era um tributo Robin Hood às avessas, que cobrava pesadamente de quem não tinha excedente financeiro indexado nas correções monetárias e deixava livres, né, todos os endinheirados do país. Nós, ao cessarmos abruptamente este imposto, com a força e o risco político do Itamar Franco, que hoje, de forma absolutamente desonesta, o Fernando Henrique tem tentado apagar da história, assim como o George Orwell denunciava lá no 1984, nós tivemos um ciclo de consumismo populista, felicitante, mas insustentável. Tanto que quebrou o país 3 vezes e deu caminho ao Lula para entrar. Quando o Lula entrou, vou tomar um sintoma aí, de colapso, né? O câmbio no Brasil, a taxa de câmbio, que é um preço relativo que mexe com o preço do pão, do remédio, da passagem de ônibus, não cabe aqui explicar isso, mas o câmbio mexe com tudo isso, vocês sabem bem disso. Porque o Brasil importa essas coisas todas do estrangeiro e paga em dólar. Então, repare, quando o Lula tomou posse, atualizados os valores para hoje, o câmbio era R$ 9,20. Você imagina, hoje nós temos um câmbio a R$ 9,20. Então, um desastre completo. O que é que o Lula faz? Genialmente, ele acha um ponto de conciliação, que eu discordo, mas valorizo, tanto que aceitei ajudá-lo, de beijar a cruz da ortodoxia, que não tem nada de ultraliberal, é pior, é uma coisa estúpida. Essa trempe de câmbio flutuante, meta de inflação e superávit primário, apurados no exercício fiscal de 1 ano, sem considerar questões estratégicas sensíveis do país, sequer de natureza fiscal, com uma política monetária absurdamente louca que acaba erodindo qualquer sanidade fiscal possível e imaginável. Não há como o Brasil equilibrar suas contas com esses juros estúpidos, criminosos com que a política do Banco Central trabalha. E o stop and go do câmbio. Né? Você tem, por exemplo, o Lula pegou em 9,20, trouxe para 1,75, o país se sentiu com um ciclo, né, que o Fernando Henrique chama de sorte, mas, na verdade, ele não quer dar o braço a torcer de que o Lula é muito melhor do que ele, mas muito melhor mesmo como líder, como estadista, como homem público, com todas as deficiências do Lula, né, que não são pequenas também. Lula é intrinsecamente conservador, sob o ponto de vista de economia política. Não é por maldade, é porque a mãe dele disse que não é para gastar mais do que ganha, e ele vai replicando essas lógicas, né, que são, afinal de contas, compreensíveis. Participei muito intimamente desse período histórico todo. Ajudei o Itamar no Real, ajudei o Lula no Estado. E o Lula foi bafejado por um ciclo original e não repetível. Não vai ser possível imaginarmos o Brasil se sustentar pagando um modo de consumo moderno, celulares, e química fina, e carros, e eletrônica, etc., e informática, com o complexo agroindustrial e minerador do país, porque não tem valor agregado. Porém, no ciclo do Lula, essas commodities explodiram de preço. E o Lula teve como financiar um outro ciclo de consumo populista felicitante. E aí beijou a cruz da ortodoxia, manteve rigorosamente os mesmos fundamentos estúpidos da economia política que ao longo dos anos 80 para cá proibiu o Brasil de crescer, está deteriorando nossas condições de vida, né? Mas conseguiu algumas proezas, né, relevantes, muito relevantes.
a provar que a política pode produzir ciclicamente esses milagres. Primeiro, proeza, o salário mínimo, que é base econômica para toda a massa salarial, saltou de $76 a poder de compra, com o Fernando Henrique, para 320. As pessoas não compram dólar, mas comem pão. Pão é trigo e trigo é dólar. Então, se você tem $76 de poder de compra de pão e passa para 320, é 4 vezes quase a renda real mínima, que baliza todas as outras. Segundo, forçou a mão na contramão de uma política monetária ultra-ortodoxa, juros altíssimos, exorbitantes, mas foi criando instrumentos de crédito dirigido, né? Forçando a mão para um crédito dirigido à indústria e aos serviços do brasileiro que vai exportar ou prestar serviço no estrangeiro, que se está criminalizando, quando o mundo inteiro faz isso, forçando a mão na direção do crédito subsidiado para a agricultura, forçando a mão para o crédito para a agricultura familiar, forçando a mão para o crédito para a construção civil do Minha Casa Minha Vida, com subsídios, etc, etc. Fato, saltamos como proporção do PIB de ridículos 22%, 25% do PIB, a proporção do crédito, para 55%. E, terceiro, a rede de proteção social. Essa é fato. Eu sou nordestino e 5 anos de seca recente agora, nós teríamos assistido no passado violentos saques e hordas de pessoas humilhadas pela miséria, pela fome, estendendo a mão calejada por não ter onde trabalhar para pedir esmola nas grandes cidades. Sumiu esse fato. Sumiu. Só que tudo isso é insustentável. Não houve um desenho institucional que amoldasse uma economia política que, na verdade, tem que se sentar não no consumo populista, nos ciclos insustentáveis de consumismo populista, mas na democratização da oferta, na capacitação da nossa gente para produzir, para trabalhar, para gerar empreendimentos, né, de pequeno, micro, médio, grande, gigantesco porte, porque é aí que se joga o jogo. E a economia política que eu sustento é essa. Não é o nacional desenvolvimentismo, old-fashioned way, né, ao modo dos anos 50, porque 2 variáveis mudaram e não são mais imitáveis. Uma é os ciclos tecnológicos, são os ciclos tecnológicos. Antigamente você saía atrasado, chegava numa linha de montagem de automóvel mais ou menos atrasado 10 anos, ficava 15 anos contemporâneo do último estágio. Hoje, o impacto na produtividade, no preço, na qualidade, enfim, da tecnologia em serviços e em bens é tão central que não dá mais para a gente ter a ilusão de produzir da agulha ao avião passando pelo computador como tivemos a veleidade no passado. É o treadmill, né? Sim. A outra coisa, o que não justifica que a gente simplesmente abandone a ideia de que temos que ter coordenadamente com o Estado Nacional empoderado, democratizado ou redemocratizado, nunca pensei que fosse precisar usar mais de novo essa palavra, não é? Associar-se com quem trabalha e produz para produzir uma agenda concreta e tal, que eu posso especializar com você, o que é que eu estou já tentando detalhar. Mas a outra variável que tem que chamar a esquerda antiga a pensar que não é mais replicável é a variável financeira. O Brasil tem uma tradição, aí é histórica, de baixíssima formação bruta de capital, né? O que é isso? O que sobra, os economistas me odeiam porque eu faço essas simplificações, mas é rigorosamente o que sobra entre o que a gente produz e o que a gente come. Então a China, por exemplo, esse ano, mesmo caindo a metade do que estava crescendo, a 1/3, a China vai poupar 45% do PIB para que é a formação bruta de capital. Nós, no Brasil, com o Lula, chegamos a 17, 18, agora estamos em 15, descendo para 14. E com isso não é suficiente. E esses 14, 15 estão praticamente 100% drenados para o financiamento da estupidez da política monetária e dos juros e do rendimento, do rentismo que felicita 10 mil barões, 10 mil famílias abastadas do país, tendo o governo e os bancos como intermediários. Então, tirando essas 2 variáveis, o Brasil pode e deve recuperar a ideia neo-keynesiana, né, de coordenar estratégias de desenvolvimento. E isso não precisa nem ter um debate muito mais sofrido, porque no campo teórico eu falava isso no auge do neoliberalismo e se queria me desenhar como um maluco. Mas hoje o Trump, olha de quem eu estou citando, Trump está falando em política industrial e de comércio exterior. Trump está falando que o emprego de um americano que votou nele, né, é uma tarefa de Estado. Está discutindo taxa de câmbio com a Angela Merkel, na Alemanha. Né? Então, viva, sem se falar que a China, que a Coreia do Sul, que são os países que não entraram nessa estupidez, são os únicos que escaparam da hecatombe. E o Brasil é o pior de todos, o que mais sofreu, porque, volto a lhe dizer, se fosse um ultraliberalismo, teria uma perversão grave.
Mas aqui é um liberalismo não lido, que tem característica mesmo de sacanagem. As pessoas não gostam das palavras, mas tem característica de sacanagem, porque se fosse liberalismo, nós estaríamos reduzindo, né, a taxa de juros para reduzir a cunha fiscal que os juros provocam e fazendo um esforço de redução de tributos. Na verdade, eles vão anunciar aumento de tributos. Né? Então, é tudo o oposto. Você tem se posicionado de forma até mais enfática que o Lula, diga-se de passagem, justiça seja feita, no sentido de tentar reverter alguma das contrarreformas feitas pelo Temer. Previdência, a PEC 55, direitos trabalhistas. Tem se comprometido com isso. A própria auditoria da dívida, que são bandeiras históricas, demandas históricas da esquerda, ainda mais no contexto do golpe. Agora, a partir que você se compromete com isso, porque esse modelo desenvolvimentista keynesiano clássico que você defende, Neo-keynesiano, ele depende de uma aliança com setores do empresariado. Sim. Como é que você vai juntar o primeiro com o segundo item? Assim? A questão básica é o seguinte, está se apresentando uma fissura que está se agravando, tamanha é a crise brasileira. As pessoas não têm noção do tamanho da crise. Nós retornamos hoje, em 2017, à proporção da indústria que tínhamos no Brasil de 1910. O Brasil é hoje, a proporção da indústria que agrega valor na nossa riqueza, voltou ao patamar de 1910. A República Velha, né? Assim. Certo? 1910. Então, os empresários do mundo produtivo estão sentindo que tem uma coisa profundamente errada. Eles são paralisados de forma meio esquizofrênica, porque ao retirarem algum excedente, pouco ou grande ou médio que seja, eles hospedam esse excedente no pacto rentista. E aí eles tendem a querer compensar o que está errado da competitividade sistêmica estrangulada, da falência, da concordata, da incapacidade de ver o negócio sobreviver, tensionando os outros custos. O custo do trabalho, o custo da previdência, o custo de financiamento das políticas públicas nos modelos tributários, etc, etc. Não é que seja fácil, quando eu falo, e a gente está confinado aqui em alguns minutos para não cansar o espectador, e às vezes deixa alguém acreditar que eu estou simplificando o que não é trivial. Mas nestes momentos de agonia, o Brasil tem conseguido andar. Por exemplo, a inflação produziu ricos aos montes e virou uma negociata. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, pelas tantas, começou a desarranjar até o próprio sistema produtivo e tal. Então, começou-se a dar mas necessariamente um político quebrou essa inércia, né, que não tinha compromisso. Parecia impossível o Itamar, inorgânico a essa plutocracia brasileira, com um espírito de solidariedade genuína com a questão dos pobres no país, com uma decência que permitia a ele confrontar sem essa destruição moralista que se levantou contra o Lula, contra a Dilma. Infelizmente, na minha opinião, eles deram o queixo para bater. E eu, mais ou menos, sou o tipo Itamar. Um pouquinho mais de esforço de entender mais eu mesmo para não comer pela mão dos outros, né, que eu não digo o que aconteceu com ele, porque eu vi o Itamar brilhando na presidência da República. E o Fernando Henrique hoje querer dizer que foi ele que fez tudo é mentira. Mentira histórica. Eu fui ministro da Fazenda. Fernando Henrique não viu o real nascer. Como um oportunista, saiu em abril para ser candidato a presidente da República, o real entrou em julho. Eu dizer que nós estamos com pouco tempo, sua agenda está apertada. Eu vou fazer duas perguntas, não é muito trivial fazer isso, mas é exatamente para lhe dar mais tempo da resposta. A primeira é que, recentemente, numa entrevista sua, na CIF, dizia sobre o fatalismo da Dilma e falava que é o momento do enfrentamento. Eu queria explorar um pouco como que seria essa agenda do enfrentamento e aí uma segunda questão embutida, justamente porque você citou que você é nordestino, acho que isso é importante. Como trabalhar essa superação dessa diferença e desigualdade territorial abissal, nossa questão meridional ou setentrional, depois da Sudene, a política BNDES, qual que é a linha, o percurso? Veja, as duas questões. O enfrentamento é uma necessidade porque eu acredito comovidamente e transformo cada gesto e cada palavra minha numa consequência dessa minha convicção de que o Brasil sofreu um golpe de Estado. Derrubar um presidente eleito sem crime de responsabilidade é golpe. E é um golpe ao desenho, não é, da Primavera Árabe em muitos lugares, com propaganda, com mistificação, com excitação de contradições moralistas, etc, etc. E eu fico muito zangado com as conciliações do Lula e do PT, porque acabaram de votar, se essa narrativa é fato,
Nós sofremos um golpe, quem praticou o golpe foi o Senado da República. Pois o PT fez um acordo e elegeu a mesa do Senado com um membro do PT em nome de um carguinho, de uns DASzinhos, de uns milhõezinhos para traficar influência. E esse tipo de conciliação está matando o Brasil e, pior do que isso, está matando a confiança da sociedade brasileira na sua representação progressista. E veja bem, nós estamos levando esporro no meio da rua, eu não, porque uma certa respeitabilidade adquirida aí há muitos anos, ou quando não tenho, me imponho, né? Mas você imagina o que é que nós estamos ouvindo aí, qualquer boboca. Né? Outro dia eu estava num restaurante de São Paulo e acendeu meu telefone, uma mensagem de um amigo meu, dizendo, olha, Ciro, cuidado, dá uma olhada nisso. Um cara que a gente descobriu fácil, chefe de gabinete do Alckmin, dando R$1.000 para quem me hostilizasse no restaurante. Sim, ninguém foi. A formiga sabe o pau que rói. Mas, enfim, mas por que nós perdemos a respeitabilidade? Perdemos porque de tanto conciliar, nós ficamos iguais. Quem botou o Lula, o Michel Temer nesse lugar aí? Quem botou o Eduardo Cunha nesse caminho aí? O Lula entregou furnas, e eu protestando e tal. É evidente que eu tenho que reconhecer que a política real, né, impõe certas concessões. Eu estou me preparando para presidir o Brasil. Mas há determinados limites a partir dos quais você não é mais você, você é o outro. E isso está acontecendo conosco. E agora só tem uma saída, é o confronto, é a demarcação de campo. E eu não advogo violência, mas quem dita a condição da luta é o campo e a arma do adversário. É assim que eu penso. Por isso que às vezes eu falo determinadas coisas que são, né, arrepiantes aí para uma certa plutocracia brasileira, mas é assim que as coisas são. Eu estou muito zangado com o que eu estou vendo acontecer no país. Não se faz o que está se fazendo. Essa PEC 55 é um outro golpe, é uma revogação da Constituição de 88 na sua substância, né? Sem discutir com ninguém, por um governo ilegítimo. Né? Que alguns governadores do PT estão replicando, né? Piauí, Ceará. Sim, não, no Ceará não fizemos isso, não. Não fizemos isso de forma nenhuma. Não teve, no Ceará nós excluímos saúde e educação, que é isso? Excluiu? Claro. Excluímos saúde e educação e fizemos com a faca no pescoço, porque eles nos ameaçaram não dar aval para os nossos créditos multilaterais, não é de União Federal nem de BNDES, nós temos muito crédito no Banco Mundial, porque, enfim, fizemos o dever de casa desde sempre, somos líquidos, não temos nenhuma dificuldade, estamos com nossas contas todas rigorosamente em dia, e fizemos ali, mas excluímos a coisa e mantivemos a ideia contracíclica de expandir o gasto em momentos de crise. Lá é diferente, lá é bem diferente. O imposto sobre heranças do Ceará é de 8%, aqui em Minas é 4%. Só para ter clarezas aí. E sobre o Nordeste? Não, o Ceará. Não, digo sobre a... Não há muita novidade, não. Você hoje tem Fortaleza, Recife, Natal, João Pessoa, Teresina, menos um pouco São Luís, porque machucou-se, mas está num processo bastante acelerado de progresso. São cidades do Brasil, com as contradições de São Paulo, de Rio, de Belo Horizonte, né? E aí não tem muito o que fazer. A grande questão é que o semiárido do Nordeste, você tem todos os indicadores de formação bruta de capital, a quantidade de mestres e doutores, absolutamente abaixo. Então é preciso ter um mapa. E não é fazer subsídio para a empresa, necessariamente. Isto daí virou a única ferramenta. Isso não é isso. Quando você resolve fazer um projeto São Francisco e você encerrar a cultura de dependência da água, de uma rede de tráfico de influência, que começa no cabo eleitoral, eu ia dizendo aqui um palavrão, lá embaixo, que trafica água em troca de voto e vai na estrutura de poder central, do dono da rádio, do dono da televisão, do político, né? Você revoga isso com uma obra de infraestrutura dessa natureza. Se o país tem uma condição de refino, né, em que nós estamos exportando petróleo bruto, barato, e importando derivados de petróleo, a propósito de qual é a nacional desenvolvimentismo que eu advogo, eu estou estudando detalhadamente. São 25 bilhões de dólares o buraco na conta petróleo. Qual é o problema da gente executar o plano que estava outrora pensado da Petrobras de refino? Uma refinaria premium no Ceará, uma refinaria premium no Maranhão, porque isso foi estudado, tem porto, tem logística, tem todo um coisa, completar o Compeg no Rio, completar a Abreu e Lima em Pernambuco e autonomizar o Brasil, que passaria a não mais importar derivados como diesel, gasolina e coisas, e sim gerar excedentes exportáveis. É -1 mais 1.
Ou seja, vale 2 cada movimento que a gente faz, substituindo importações. Aí eu posso falar num balanço de pagamento sadio, dizendo de onde é que vem o dinheiro. E, portanto, de uma estabilidade da taxa de câmbio que não me leva a esse começa e volta, começa e para, que é o que tem sido o crescimento. Lula popular, Dilma cai. Fernando Henrique popular, Lula ganha. Enfim, por quê? Porque nós não temos projeto. E o projeto não pode depender de personalíssimos, caudilhescos, que é outro problema. Nós somos latino-americanos, somos latino-americanos, temos um viezinho caudilhesco, golpista, que está na nossa alma também. É preciso empoderar o povo. Eu brinco com o Lula, que a única reforma institucional que ele fez, que o Michel Temer provavelmente não vai poder revogar, é a tomada de 3 pinos. Não é? Mudou a tomada de 3 pinos, foi a única que provavelmente ele não vai revogar. O resto ele vai tomar tudo de volta. Porque nós não institucionalizamos nada. A política externa brasileira nem sequer foi minimamente esclarecida para o povo. E era revolucionária. Eles já destruíram o BRICS, não é? A ideia de fortalecer a unidade sul-americana, aproximando o Mercosul de Unasul e tal. Tudo isso está sendo jogado na lata do lixo. E a gente vai fazer o quê? Tem que ir para o confronto, hein? E com figuras pouco diplomáticas, né? O José Serra, agora o... Só com vendilhões, rapaz. Vendilhões. O Serra saiu porque é um rato, porque está vendo que o governo Temer não vai entregar a agenda. Aí entrou esse outro aí, que foi ninguém menos do que aquele que o golpe mandou explicar o golpe nos Estados Unidos. Ele foi explicar o golpe lá nos Estados Unidos, o Aloysio Nunes Ferreira. Só uma última curiosidade mesmo. Revogaram a lei de partilha, estão tensionando para acabar com o conteúdo nacional. É do que se trata. Qual a sua opinião? Hostilizam a Venezuela, dizendo que nós tratamos a Venezuela numa política ideológica, quando a Venezuela deu no melhor momento, 5 bilhões de dólares de superávit na balança comercial com o Brasil. E eles estão hostilizando talvez um dos mais importantes parceiros comerciais do Brasil no mundo, bilateralmente falando, e nós é que tratamos a Venezuela com ideologia. Antichavista de lá, né? Sim, claro. Sim. E qual a sua opinião sobre essa emergência de algumas forças ou lideranças de esquerda, do campo de esquerda, o popular de esquerda? Isso é o que o país precisa, como renovar. Boulos, Jean Willis, o Boulos é um belo de um quadro. O Boulos é um belo de um quadro, tem um único defeito, nada que o tempo não resolva, que é muito jovem. Nada que o tempo não resolva, mas ali tem uma semente, uma liderança. O Jean Willis escolheu um caminho, acho que é um caminho muito respeitável, eu gosto dele, tenho afeição, tenho respeito, mas não creio que ele pretenda ter a completude do Boulos, né? Não é fácil para uma pessoa que aceitou a ideia meio sectária de uma certa intransigência que o pessoal impõe e de determinados temas que são meio segregacionistas e tal, se colocar de forma holista, compreensiva das contradições do Brasil, né? Por exemplo, um cara como eu posso dizer que sou solidário ao sem terra e, ao mesmo tempo, afirmar o meu respeito profundo pelo agronegócio. Eu não tenho empenho nem interdição que não me permita explicar, e não vejo contradição nenhuma. Eles, jovens, e ainda falando do Jean Willis, que é um belo de um quadro também, mas o Boulos eu estou olhando com muita atenção. Acho que é um cara que tem futuro. E comemoro isso, porque debaixo da sombra do PT não nasce nada. É sombra de mangueira, né? É muito ruim isso para o país. O PT é o partido mais importante, né? Se não tem outro líder, depende eternamente do carisma pessoal do Lula e tal. Eu disse para ele uma vez, enfim, é uma relação de aproximação e discussão há muitos anos, eu era prefeito de Fortaleza, votei nele no segundo turno em 89, na primeira eleição dele. Então temos afinidade, respeito e desavenças transparentemente feridas. Mas eu disse para ele uma vez, muito aborrecido, disse, Lula, e se você morrer? A população precisa saber que a Dilma tem capacidade de assumir o país. Essa tutela, de ficar dando palpite pelo jornal, isso foi uma das coisas que predispôs a queda da Dilma. Aquela nomeação do Lula ministro foi o maior disparate que eu já assisti na minha vida pública ever. Para sempre. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. E boa palestra agora. Obrigado a você.